Como iríamos imaginar que aquele 2 de novembro de 1971 iria mudar as nossas vidas? Acontecia o batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Abib. Há quase 50 anos, somos impactados com este sim e chegou a hora de celebrarmos com gratidão. Este jubileu que se aproxima nos convida a unir o nosso coração à força que vem de Deus. Eu dava a palestra e, terminando, eu falei com os padres lá: se algum de vocês querem receber a imposição das minhas mãos no Espírito Santo. Eu não entendi o que era batismo no Espírito. Ele falou sobre os dons do Espírito Santo. Eu conhecia os dons, mas eu não entendi o que eram os dons sendo usados na prática. O então jovem padre Jonas chegou, eu pus as minhas mãos sobre ele e rezei. Está aí a diferença. Eu quis do fundo do coração. No outro dia eu era outro homem. Eu comecei a rezar de maneira diferente. Eu pegava o ofício divino e eu rezava com gosto, com satisfação. Não é apenas o Senhor derramar o seu Espírito em mim, é ao contrário, é o Senhor me derramar no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é muito maior que eu e muito maior do que todos nós. Somos chamados à santidade, a viver uma vida repleta do Espírito Santo. Há quase 50 anos, Monsenhor Jonas Abib vive essa graça e mostra que é possível ter uma vida no Espírito. Como eu desejei que acontecesse comigo aquilo que pouco a pouco o Padre Haroldo foi anunciando. Para dizer a verdade para vocês, eu não consegui entender em termos intelectuais o que era aquilo. Padre Haroldo falava de uma renovação que estava acontecendo por obra do Espírito Santo, que Jesus estava derramando o seu Espírito Santo. E com isso ele estava renovando a sua igreja, estava acontecendo uma renovação dos carismas, e portanto essa renovação era uma renovação carismática. Ele falava a respeito da grande graça do batismo no Espírito Santo. Padre Haroldo no final passou o pão das mãos sobre cada um de nós padres. Eu não senti nada. Fiquei até meio sem jeito, aguardando alguma coisa e nada aconteceu. Mas naquela noite comecei a orar como nunca tinha orado na minha vida. Daí para frente tudo foi diferente. A minha celebração da Eucaristia, o meu gosto pela palavra de Deus, até o arrependimento dos meus pecados, o trato com as pessoas, tudo mudou, porque o meu interior era outro. Eu não sabia tudo ainda da renovação carismática. Fui saber só depois de um mês, mas já naquele mês eu era outro Padre Jonas. Uma ação transformadora que, além de tocar o coração do então Padre Jonas Abib, também o levou a ser exemplo e instrumento de mudança para todos nós. E logo depois eu já comecei, com a graça da cura interior. Primeira vez que oraram pela minha cura interior, eu chorei, que parecia que eu ia desmoronar. E tanta coisa Deus foi curando. E não parou. Deus veio curando. Realmente, uma pessoa curada interiormente, tudo vai se mudando dentro dela. Muda-se o interior e, mudando-se o interior, muda-se também o exterior. Irmãos, nós também, nós católicos hoje, nós padres, nós religiosos, nós pessoas que já participamos da igreja, ficamos nos perguntando, mas o que é isso que Jesus diz? Mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Porque essa promessa não foi apenas para os daquele tempo, essa promessa é para agora. Até hoje, Monsenhor Jonas nos ensina, com seu jeito e suas palavras, a mantermos fiéis à condução do Espírito Santo. Qual é a dica? É permanecer, é pedir diariamente, é acordar e logo dizer: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje juntos? É termos essa intimidade e rogar ao Senhor: Senhor, não me deixe perder a graça do batismo no Espírito Santo. Eu preciso permanecer. Eu não sou do mundo, eu sou cidadão do céu, eu sou filho do céu.
sou o que sou pela graça do batismo do Espírito Santo. Assim como Eliseu pediu porção dobrada do Espírito Santo ao seu mestre Elias, e foi atendido, e Eliseu ficou duplamente cheio do Espírito Santo, e operou prodígios, milagres, maravilhas, mais até do que o seu mestre Elias. Que da mesma forma, Senhor, esses seus filhos e filhas, com porção dobrada do Espírito Santo, realizem maravilhas. Sim, que pelas suas mãos aconteçam sinais, prodígios, milagres, maravilhas. De seus lábios venham palavras de sabedoria, palavras de ciência, palavras de profecia. Sim, nosso Senhor e nosso Deus, que o discernimento venha imperar nos grupos, nos encontros, até mesmo nos shows. Sim, que o discernimento, Senhor, dos Espíritos venha sobre as pessoas, venha sobre esses teus filhos e filhas, e todos, replenados do Espírito Santo, possam realizar toda a tua obra como o Senhor quer. E sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Quando termina um concerto, o pessoal aplaude, mais do que a orquestra, o regente. O regente foi o Espírito Santo. Vamos aplaudir o regente, que ele regeu muito bem. Regeu muito bem. Vem, 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 Espírito Santo. Uma coisa é dizer, eu fui batizado no Espírito Santo. Outra coisa é ser realmente batizado no Espírito Santo, porque os frutos são maravilhosos. E eu tive o privilégio de constatar na prática, nas gravações que fiz, acompanhando ele no louvor, na adoração, pela música, o quanto Deus agia poderosamente na vida dele. Ele sempre foi muito bom mesmo. Mas ele era meio altivo, né, assim, narizinho meio em pé. Aí depois, que homem maravilhoso, que padre maravilhoso. Foi realmente uma reviravolta na vida dele e na nossa também. Que Bárbara, meu amigo, meu companheiro e meu herói. Nós sempre fomos católicos, nunca deixamos de ser. Mas aquele católico meio afastado, aí sim, nós fomos conhecer, saber mais, nós fomos começar a participar de grupo de oração. Aí sim, aí nós somos mais fervorosos, aí mudou tudo. Minha experiência também de batismo no Espírito Santo foi através de uma oração, de um momento de oração que ele conduzia num acampamento de carnaval. Eu estava participando, eu cheguei para participar meio perdida, peguei a oração no meio do caminho e aquela experiência que ele viveu, né, e imbuído dessa ação do Espírito Santo levou a tantas pessoas, inclusive eu. Então essa, acho que eu sou realmente fruto de uma experiência do Padre Jonas com o Espírito Santo. O grande fruto que eu vi ali foi a questão do meu pai com a bebida e da reconciliação dos dois, daquele casamento que foi se restaurando. Canção Nova faz isso com muitas pessoas, né? Reintroduz a pessoa na vivência da igreja. Ele tem assim um respeito com as coisas que a gente fala para ele, que dá vontade de você ficar sempre ouvindo ele. Tinha uma alegria muito grande, né? Quando a gente vê o Jonas, quando a gente vê o Jonas na televisão, ou quando a gente sabe, às vezes eu ouço as pessoas comentar do Jonas e eu fico quietinha só olhando, mas meu coração se alegra, né? A minha lembrança era assim, o Jonas que me ensinou a rezar o terço, quando ele vinha passar férias em casa, que era raro, né? Ele sentava assim no meio do sofá, eu de um lado, a Zezinha do outro, e toda a tarde ele rezava o terço. Ele foi ensinando eu e a Maria José a rezar o terço. Ele é um homem que busca a santidade, deseja ser santo, né? E porque ele deseja ser santo, ele se esmera numa vida de oração, ele se esmera numa vida de intimidade com Deus, ele se esmera numa vida de obediência àquilo que a igreja pede. E eu acho que esse é o grande exemplo. Porque ele é um homem do Espírito, o próprio Espírito o leva a desejar a santidade, a desejar a vida nova. E faz com que a gente seja contagiado. Então, o grande exemplo dele impacta diretamente na minha vida e diretamente na minha família, eu, meu esposo, minha filha. Ele é todo exemplo pra gente, né?
Quando Ele fala, a gente para ouvir, porque aquilo cai fundo na alma da gente. Essa docilidade que Ele tem, essa docilidade de aceitar tudo aquilo, de fazer tudo aquilo que o Senhor põe no coração dele. Ser sobrinha dele é muito bom. É o irmão da minha mãe, é o meu padrinho, né? Fui batizada por ele é o meu padrinho de batismo. Então existe esse carinho, essa consideração. Tanto que quem me ensinou a rezar línguas foi ele. E aí ele, você quer aprender a rezar assim? Quero. E aí ele, então eu vou falar e você vai repetir isso na mesa, depois do almoço. Então assim, como vai ser sobrinha dele? É muito bom. O derramamento do Espírito Santo, esse cair do Espírito Santo sobre você e sobre todos da sua família, gente, é a solução para o seu casamento, é a solução para os problemas que você está enfrentando, está no batismo no Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós amamos a Deus. A solução para nós voltarmos a amar gente está no batismo no Espírito Santo. A solução para nós nos amarmos uns aos outros, para o amor voltar entre marido e mulher, está no batismo no Espírito Santo. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você precisa ser batizada no Espírito Santo para amar e para provocar amor na pessoa com quem Deus casou você. Eu quero ser aquilo que Deus quer. E a solução, o segredo é a gente ser batizado no Espírito Santo. Cantemos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo seu namoro, para virmos viver em comunidade? O batismo no Espírito Santo do Padre Jonas, na verdade, foi uma verdadeira profecia da Canção Nova, do que ela é e do que ela será. Eu não tenho como negar que o batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas é algo muito importante na minha vida, porque quando eu o conheci há quase 40 anos atrás, em Brasília, era a rota dele, né? O Monsenhor, inflamado pelo Espírito, ele fazia muita a evangelização pelo Brasil, pregava muitos retiros, e Brasília, naquela época não tinham voos diretos, né? Brasília acabava sendo a conexão entre Manaus e ali Fortaleza, o Nordeste. Então ali eu conheci o Monsenhor, aquele homem inflamado, aquele profeta, com todo aquele ardor, e aquilo foi mexendo comigo. Então, para mim, não tem como negar isso. Ele é o homem do Espírito, ele é o homem da Bíblia, e tudo isso é fruto do batismo no Espírito Santo dele. O batismo no Espírito Santo do Monsenhor Jonas Habib, ele mudou a minha vida, porque eu acabei sendo um fruto também desse batismo, porque eu era muito jovem, né? E eu me lembro que eu escutava um padre numa rádio, isso lá nos anos 80. E eu era muito novinha, eu tinha uns 13, 14 anos e escutava. E depois, mais efetivamente, eu fui conhecer o Padre Jonas pessoalmente, já com 16, 17 anos. E eu achei um padre diferente, né? Eu achei um padre alegre, entusiasmado nas pregações, e então conseguia prender minha atenção de jovem, né? De uma jovem às vezes dispersa. E me chamava muita atenção também, prendia muito a minha atenção a questão da linguagem que ele usava, que era uma linguagem muito simples, muito popular, uma linguagem que eu entendia. Eu sempre tive essa vontade de fazer o bem, de levar o bem, de fazer aquilo que é bom para as pessoas. E eu descobri o meu chamado aqui na Canção Nova fazendo estágio. Eu me senti em comunidade. Eu senti que aquele sonho de criança se realizava ali, na missão de levar o amor de Deus às pessoas, e que não havia nada mais sublime, nada melhor do que isso no mundo para levar às pessoas o amor de Deus.
Então, se não fosse o Padre Jonas ser dócil ao batismo no Espírito, a ser dócil a Deus, se deixar impulsionar pelo Espírito Santo e vir realizar e dar início ao carisma Canção Nova, a essa missão Canção Nova de evangelizar pelos meios de comunicação, eu não seria missionária. Porque se você me perguntar o que eu sou, eu digo, eu sou missionária. O que eu faço? Aquilo que Deus quer. E isso eu aprendi com o Padre Jonas. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas serão profetas. Vossos jovens terão visões. Vossos anciãos terão sonhos. Sim, sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias eu derramarei o meu Espírito e eles serão profetas. Eu estou lendo diretamente na Bíblia. Está acontecendo, disse Pedro, e nós dizemos hoje, porque a palavra de Deus sempre é atual. O oráculo do Senhor sempre é atual, e você sabe que oráculo é uma palavra de Deus que Deus quer que se realize. Ele é um homem assim, um iluminado, um homem além do seu tempo. Ele pode ser chamado de Monsenhor Pentecostes, porque ele é homem, é como uma peninha. O Espírito Santo sempre soprou, ele foi muito, seguiu uma inspiração, muito seguir a inspiração de Deus. É um homem que deixou usar pelo Espírito Santo, não é de hoje não, desde os anos 70, né? Que ele passa essa experiência que ele tem do Espírito Santo. A vida dele é um vinho de Espírito Santo. Ele me ajudou profundamente, principalmente na minha formação sacerdotal. As palestras do Monsenhor, como seminarista, eu as ouvia e dela eu bebia. Ele percorreu todo este país e além fronteiras, pregando a palavra, sendo instrumento dos carismas. Quantos carismas o Monsenhor inspirou para toda a corrente de graça, quantos grupos de oração surgiram a partir do seu sim incondicional a Deus. Me lembro muito bem de uma coisa maravilhosa que aconteceu em janeiro de 1983, que nós viajamos para Holanda, mas primeiro paramos em França, em Paris. E ficamos na casal, junto com o casal da comunidade Emmanuel. Pense que foi a evangelização na rua, nas ruas de Paris, e como fomos para uma igreja. Ele foi o pregador que não tinha medo de falar no poder do Espírito. E se deixando conduzir pelo Espírito, nós estamos agora celebrando esse jubileu de ouro. Então, eu dei muitos fatos que eu marco minha história com o Padre Jonas, porque ele que inventou esses grandes encontros. O encontro com a banda, bateria, teclado, baixo, guitarra. O Padre Jonas que inventou, não existia isso. Carnaval era um retiro de silêncio somente. Muito bom são esses retiros, né? Mas para pouca gente. Mas retiros assim para multidões, ele começou o rebanhão. Quando ele começou o rebanhão, que era no tempo do carnaval, eu até perguntei para ele, por que vai chamar rebanhão, padre? Ele falou assim, porque vai vir muita gente. E realmente foi 200 pessoas, depois 20 mil, depois não cabia mais, né? E muitos já conheciam, já tinham feito experiência de encontros com o Padre Jonas em Areias, mas a cidade de Cruzeiro foi empaquetada com aquele rebanhão de ver, nossa, eu ficava assim, de onde saiu esse homem? Eu nunca vi falar do Padre Jonas. E o rebanhão, naquela época, era 20, 30 mil pessoas que vinham, a gente até de fora do Brasil. Então, assim, foi uma explosão. Aqui em casa, tem cachê colhido, essa casa aqui era menor, ficou 36 pessoas aqui em casa. E uma das coisas que o Padre Jonas, o homem impulsado pelo Espírito Santo, quando Deus pôs uma coisa no coração dele, um ano, o rebanhão foi no estádio, lá em Cruzeiro, e deu uma chuva na cidade inteira. Você olhava assim em volta, aquela nuvem preta, e você via os raios assim. E no estádio, no campo, não chovia, eu estava sendo na missa. E o tempo fechou, escureceu tudo. Tempestade, né? Isso, o Padre Jonas desceu no caminhão, né?
E Padre Jonas, todo mundo apavorado com aquela tempestade que vinha, que coisa linda. O homem me levanta a mão e começa a orar. A tempestade parou. Aquela tempestade que poderia acabar com tudo que ela estava, não veio. Não veio aquela chuva forte, pesada, que ia cair naquele lugar, porque o profeta orou e Deus ouviu a súplica do profeta e a chuva cessou. As pessoas chegavam na missa molhadas, encharcadas, que vinham pela chuva. E lá não. E ele rezou, pediu que a chuva aguentasse a mão e tal. Quando acabou a missa, ele deu a benção final e falou assim no microfone: gente, meia hora. Meia hora. Ah, o pessoal entendeu bem, estão recolhendo as barracas. Passou meia hora, água. É fato que marcaram muitas vezes em relação ao tempo. Ele rezar e aquilo acontecia no olho da gente, assim, de olhar para, meu Deus, quem é esse homem, né? Que inspiração de Deus, até o tempo ele rezava e Deus atendia. Eu estava naquele tempo nas drogas, no alcoolismo. Eu larguei tudo por causa de quê? Por causa do nome chamado Jesus. Mas teve uma boca de um homem de Deus que anunciou para mim que Jesus estava vivo, que Jesus reinava, que Jesus realmente era fiel. E eu me encantei com esse Jesus novo. A Rádio Canção Nova começou nos anos 80, quando o Padre Jonas e a comunidade já moravam em Queluz, né? E ali na sala de palestra, o Padre Jonas pegava um trechinho da Bíblia e em 5 minutos fazia um programete e alugava horários em algumas rádios aqui da região. E isso tinha um custo, mas fazia, o povo ajudava, fazia a sua doação e ali eles faziam, né, toda a evangelização. Aí o povo que escutava esses programetes começou, nossa, que coisa boa, e começou a querer mais. E Deus foi confirmando no Padre Jonas e na comunidade essa missão. E ali foi assim, bastante tempo. Quando um dia Dom Cipriano, do Rio de Janeiro, chegou para o Padre Jonas com um gravador de rolo e falou assim para ele, veio lá do Rio de Janeiro aqui para Queluz, que é mais ou menos ali uns 200 quilômetros. Padre Jonas, eu ganhei esse gravador de rolo, eu não sei porquê, mas me veio ao coração que eu tinha que doar para o senhor. E deu. Ali o Padre Jonas sentiu a confirmação de Deus, que ele e a comunidade era chamada a evangelizar pelos meios de comunicação. Essa missão muito grande é um homem valente que saía na terça-feira de casa e voltava na segunda, porque ele ia a semana toda pregando o Espírito Santo, pregando a ação do Espírito Santo a todas as criaturas, para esse Brasil inteiro, para esse mundo inteiro. Eu vejo a força que ele tem do Espírito Santo. Quando a Isabel Cortez morreu, e ali fez uma fila para despedir da Isabel, que estava tendo a missa de corpo presente, e cada um que subia ali para despedir da Isabel, o Padre Jonas chamava do lado e dava uma missão a esse membro da comunidade. E para mim, eu nunca esqueço o que ele falou para mim. Ué, eu sou 20% de inspiração e quero que você seja os 80% de transpiração. E eu quero agradecer muito ao Senhor por estarmos cada vez mais unidos para levar o Santo Espírito de Deus para muitas e muitas criaturas. Conte comigo, sou seu amigo, fui seu amigo, sou seu amigo e serei sempre seu amigo, até quanto Deus quiser. Que Deus abençoe o Senhor. Muito obrigado por tudo
por tudo que o Senhor fez, não só para mim, mas para esse mundo todo. O mundo é muito mais alegre porque o Senhor existe. Deus abençoe. Sem afinidades com o estático, ventos impetuosos sempre trazem surpresas. Há quase 50 anos, esse sopro do Espírito revolucionou a história de Padre Jonas e do Brasil. Em São Paulo, a cidade mais movimentada do país, ainda na década de 60, o padre salesiano desbravava um novo apostolado com os jovens. Mas o caminho da divina providência nem sempre segue conforme a vontade humana. Era 15 de novembro de 1969. A cidade, Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. A saúde não ia bem. A dinâmica da vida espiritual do sacerdote também parecia perder o fôlego. Mas naquele momento, Deus parecia fazer valer um pensamento popular, o de escrever certo por linhas tortas. O jovem Jonas não sabia, mas estava conhecendo o lugar do início dos desígnios de Deus. Era preciso passar pela prova do tempo, mudar a rota, mesmo sem desejar, e recalcular. Desafios não faltavam para o jovem sacerdote. Por um bom tempo, a única ocupação era de dar aulas no Colégio São Joaquim em Lorena, também interior de São Paulo. Na metade de 1971, ainda decepcionado por não retornar à capital paulista para seguir com os encontros de jovens, Padre Jonas toma uma decisão: rezar o Vinde Espírito Santo todas as noites, antes de dormir. Essa ainda era uma das poucas orações que ele mantinha. Mas no deserto, o vento é um agente geológico eficaz. Mesmo sutil, é poderoso. Padre Jonas fica sabendo desse evento, embora ainda não compreendesse do que realmente se tratava, de alguma maneira intuía que esse encontro mudaria sua vida. Eu nem imaginava, mas havia uma sede dentro de mim. Havia uma sede de Deus dentro de mim. Havia uma sede de mudança, uma sede de transformação que eu nem era capaz de calcular. Eu tive a oportunidade de, em 1981, me ingressar na Canção Nova e conviver com o Padre Jonas, com muito carinho, com o jeitão dele, com a espiritualidade dele, com o ânimo que ele dava sempre pra gente. Então isso tudo veio como que revolucionando a minha maneira de ver a igreja, a minha maneira de viver a igreja, e me devolveu o desejo do sacerdócio. Só posso agradecer profundamente a ele por ter permitido o renascer da minha vocação sacerdotal. Padre Jonas, por que será que nós viemos aqui? Porque sua vida tem sido um poço de fecundidade. Eu tive a oportunidade de, em 1981, me ingressar na Canção Nova e conviver com o Padre Jonas, com muito carinho, com o jeitão dele, com a espiritualidade dele, com o ânimo que ele dava sempre pra gente, com a fé, com as inspirações que ele sempre trazia para os nossos corações. Então isso tudo veio como que revolucionando a minha maneira de ver a igreja, a minha maneira de viver a igreja, e me devolveu o desejo do sacerdócio. A voz daquele profeta, tão cheio do Espírito Santo, foi revelando a mim a minha vocação. Assim surgiu também a definição do meu estado de vida. Hoje eu sou um homem casado,
tenho 2 filhos, a minha esposa também é missionária, é consagrada, nós namoramos, noivamos e casamos dentro da comunidade Canção Nova, somos uma família missionária. Padre Jonas, como pregador, como anunciador da palavra de Deus, conduzindo as orações, me impressionava muito aquele padre cheio do Espírito Santo. E dentro daquilo que era o nosso campo, que era a educação, nós vimos a necessidade e a possibilidade de começarmos algo que nós pudéssemos fazer essa diferença na vida dos nossos. O Espírito é a força, é a luz, é a sabedoria. Então, realmente, esse Espírito me acompanha em todo o meu jeito de ser, né? Desde o meu tratar com as pessoas, na sinceridade, na delicadeza, no acolhimento. Então, posso dizer que essa realidade eu colhi muito da participação, da vivência com o Padre Jonas, hoje Monsenhor Jonas. Quando eu penso assim, poxa, o que eu deveria fazer agora? Deixa eu olhar o que o Monsenhor Jonas já fez. Numa situação parecida com essa, numa situação como essa, como ele foi inspirado pelo Espírito. E ali eu vou encontrando também luzes. E o padre foi então teve um papel muito importante de acolhimento daquela experiência que nós estávamos vivendo, de confirmação daquele carisma que nós estávamos recebendo da parte de Deus. Na nossa experiência pessoal, nós tivemos o Padre Jonas como alguém que acolheu, alguém que orientou, alguém que ajudou no processo de discernimento e alguém que nos animou no nosso caminho de responder aos desígnios de Deus na nossa vida. Isso é próprio de uma paternidade espiritual. Foi inspirado nele e fomos até ele, né? E ele nos orientou na época. Com certeza era inspirador e é inspirador. Então eu posso agradecer profundamente a ele por ter permitido o renascer da minha vocação sacerdotal. Foi com ele que nós aprendemos a amar São Francisco, que hoje é o patrono, né, da escola. E então, de certa forma, ele influenciou a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Dizem que padre não tem filhos. Padre Jonas desmente, porque ele tem muitos filhos, gestados na fé, gestados no sacerdócio, a começar de mim. Olha para o Padre Jonas como um pai. Quantos de vocês têm no Padre Jonas um pai? Duvido muito que aí talvez tenha uma mãe que tenha 10 filhos, 12, 15. Conheci uma senhora que teve 23. Mas conheces alguém mais fecundo que o Padre Jonas, que tem milhares de filhos? Eu vejo que a docilidade do Padre Jonas ao Espírito Santo fez com que ele não parasse nas limitações, não parasse diante dos impossíveis. Foi assim com a história da Rádio Canção Nova. Ele, no início, ele tinha um gravador de rolo que ele ganhou de presente. O que vamos fazer com esse gravador? E começaram a gravar programas da maneira como podiam. Esses programas foram colocados em uma rádio, depois não deu mais certo, foram para mais outras 3. E quando ele sentiu que era hora de ir adiante, fechou-se as rádios. E ele dizia agora. E Deus dizia que ia lhe dar uma rádio. Por várias pessoas, pelo senhor Amauri de Cruzeiro, maravilhoso, conheci o Amauri, advogado, e ele disse que Deus falou por ele, ao Padre Jonas, que era para ter uma rádio, que Deus ia lhe dar uma rádio. Outras pessoas vieram confirmando esta moção do Espírito. E Padre Jonas foi dócil, foi se deixando levar pela moção do Espírito Santo. Até que nós temos hoje a Rádio Canção Nova, que começou pequenininha aqui em Cachoeira Paulista, uma rádio fraquinha de 250 watts. No dia 1º de abril
de 1980 foi o dia que fechou o negócio. O Padre Jonas fala, é o dia da mentira, mas fizemos uma grande verdade. Né? A partir daquele dia, a rádio passaria a ser da Canção Nova. E em maio, depois de organizar tudo, a rádio entrou no ar no dia 25 de maio de 1980. Nós viemos do transmissor, que era lá no Brejo, na beira do Paraíba, e no carro escutando a rádio pela primeira vez. Era a voz do Espírito, que queria chegar para o Brasil inteiro. Mas como era possível uma rádiozinha chegar para o Brasil inteiro? Aquela rádio foi para 5 kW, foi para 10 kW. Depois da rádio de 10 kW, fomos para as ondas curtas. Gente do Brasil inteiro pegava a rádio e mandava recado para nós por telefone, por carta, pedindo oração, agradecendo. E eu me recordo uma vez que eu trouxe a ele a realidade, eu dirigi a Rede Canção Nova de rádio, e eu trouxe ao Padre Jonas a realidade de que uma emissora de um estado mais longínquo queria pôr a programação da Canção Nova lá. E só que eu fui levantar a história da rádio, como é que era a programação da emissora, e eu descobri que a emissora tinha programas variados e dava espaço para várias outras seitas ou ditas religiões. E eu disse, mas Padre Jonas, essa rádio não é uma rádio católica que quer transmitir a nossa programação, porque era sempre assim, uma rádio católica gostaria de transmitir a nossa programação, então nós cedíamos o nosso sinal para que pudesse fazer a transmissão. Mas essa rádio era diferente, ela tinha várias outras vertentes religiosas que passavam o seu programa lá. E o Padre Jonas disse, se eles estão lá, nós precisamos estar também. Isso me surpreendeu, porque o Padre Jonas me ensinou que o Evangelho precisa estar em todos os lugares. O Evangelho precisa ser anunciado a todos. Que seja um, é o que eu quero mais. Que sejam um, é o que eu quero mais. Meu amor, o meu amor é que os torna capazes. É que os torna capazes. Monsenhor Jonas Abib, ele já era um grande pregador antes de viver a experiência do Espírito Santo. Por quê? Porque ele já era um homem de Deus. Claro que quando ele foi renovado no Espírito Santo, na experiência, aí isso aflorou, né? E principalmente porque ele começou a ter também um entendimento melhor da própria Bíblia. O Espírito Santo nos dá um entendimento melhor da própria Bíblia. E com a capacidade que ele já tinha, a pedagogia, de explicar, de falar, com a unção do Espírito Santo, isso se tornou realmente uma coisa maravilhosa. O Padre Jonas começou o seu trabalho com os jovens, após ouvir esta frase, esta provocação do bispo naquela ocasião, comece com os jovens, porque com os jovens é mais fácil. E o Padre Jonas foi fiel a esse mandato e começou ali um trabalho com os jovens. Somado isso à experiência do Espírito Santo, então tudo se potencializou. Então, quantos jovens foram alcançados? A começar, por exemplo, de um método de estudo da Palavra de Deus que ele escreveu, e ali os jovens começaram a se aprofundar na sua experiência com a Palavra de Deus, começaram a ter acesso, começaram a degustar da Palavra de Deus. E essa foi uma das experiências que eu, como jovem, fiz também. Conhecendo esse método, posso dizer sem sombra de dúvida que eu comecei a experimentar a eficácia da palavra a partir desse método que o Padre Jonas trouxe. Olha, não tem dúvida que Monsenhor Jonas da Bíblia é o homem da Bíblia, é o homem da Palavra de Deus, Você não vê Monsenhor Jonas fazer nada sem se referir à Bíblia. Ele prega com a Bíblia na mão, você pode ver muitas gravações dele pregando com a Bíblia na mão. Ele sempre se alimentou profundamente. Porque uma coisa é você ler e entender a Bíblia só intelectualmente, outra coisa é você ler, entender e ela transformar em vida. A Bíblia, como o senhor da Bíblia, se transformou em vida. Tanto é que nasceu aí a comunidade Canção Nova, a Rádio Canção Nova, a TV Canção Nova. Hoje
toda a atividade da Canção Nova, que pega aí pela internet o mundo inteiro. Então, não só ele entendeu profundamente a Bíblia, como ele transformou isso realmente numa evangelização. E isso, claro, que influenciou tremendamente muita gente. Né? Eu estou cansado de ver, né, padres, até bispos, que foram influenciados por ele. Quantos e quantos jovens, inclusive, foram para os seminários, quantas e quantas pessoas hoje querem ler a Bíblia, querem estudar a Bíblia, porque o exemplo dele, né? A partir daquele primeiro livrinho que ele escreveu, A Bíblia no Meu Dia a Dia, quantos jovens fizeram o seu diário espiritual em cima ali daquele livrinho? A partir da experiência ali da Escola da Fé, o diário espiritual, o Padre Jonas lançou A Bíblia no Meu Dia a Dia, e nós jovens, sedentos da Palavra de Deus, exercitávamos toda a palavra, né? Tem meu caderninho lá com o diário de época, fazendo os exercícios espirituais, ali nós crescemos muito na Palavra de Deus. Ele dizia que nós teríamos que ser pessoas da palavra, homens e mulheres da palavra, e aquilo me encantou, de fato, fazia parte da nossa história. Eu não estou fazendo por fazer, não estou fazendo por fazer, foi uma ordem de Deus, que fizesse chegar a Bíblia na mão das pessoas. Esse batismo para o Padre Jonas foi exatamente a realização de um projeto de Deus para a sua vida em prol exatamente dos filhos dele. Eu não teria sido impactado do jeito que eu fui quando eu ouvi as suas primeiras pregações, quando eu assisti pela primeira vez as ondas, né, da TV Canção Nova, Rádio Canção Nova. É um impacto que não dá para dizer que é só o Padre Jonas falando, né? Claro que ele sabe falar muito bem, claro que ele é um ótimo comunicador, porém impactar do jeito que ele me impactou só pela ação do Espírito Santo, tudo por conta daquele batismo, daquela infusão que ele recebeu, que ele teve a graça de receber, e aí do seu trabalho evangelizador eu também fui impactado. O próprio carisma de formação do Monsenhor Jonas é salesiano, e por si só Dom Bosco ele imprimiu, né, nos corações dos salesianos. Eu sou salesiano desde os 5 anos de idade, um amor muito próximo, muito grande à juventude. Então imagine, portanto, um homem que se permitiu ser movido pelo Espírito Santo no meio de uma matéria-prima juvenil que o fez exatamente como servo de Deus, como sacerdote, mas como pessoa também, né, nos levar a todo esse desenvolvimento como jovens cristãos. O Padre Jonas é um ícone na evangelização dos jovens. Por quê? Porque ele traz dentro de si uma juventude que não se acaba. Impressionante. O Padre Jonas, das vezes que nós tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente, ele sempre quer saber o que você sabe, ele quer sempre ouvir a sua história, e isso é maravilhoso para o jovem. O jovem tem esse desejo de falar o que aprendeu, de alguma maneira ensinar o que para ele é tão importante. O Padre Jonas, ele tem essa capacidade de ser jovem, e o Espírito Santo deu a ele essa capacidade. Incrível, era uma pessoa já de uma idade adiante, mas com uma linguagem muito próxima daquilo que o jovem sempre viveu. Eu vou dizer e você vai repetir: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Vamos dizer agora de uma vez só: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Seja meu filho, seja minha filha, não deixe o ladrão amarrar você. Pelo contrário, seja santo,
seja santo, seja santo, seja santo, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Santo jornada, o santo jornada. Então essa experiência que o Padre Jonas viveu, e podemos dizer, vive com o Espírito Santo, que gera frutos, alcançou os jovens lá nos inícios, quando de maneira ousada ele começou esse trabalho, iniciou a comunidade Canção Nova e continua a atingir. Os jovens olhavam para o Padre Jonas, olham para o Padre Jonas, para aquilo que ele fez, e inevitavelmente eles viam um jeito jovem de falar, um jeito novo de cantar, um jeito novo de ver a sociedade, ver aquilo que acontecia ao seu redor. O Padre Jonas, ele só conseguiu falar com os jovens porque ele sempre foi jovem. E isso é a ação do Espírito Santo na vida dele, não tem como negar. De fato, olhando para esse homem, o jovem também diz: eu quero ser de Deus, eu quero gastar tudo pelo Evangelho. Eu acredito que a santidade é possível, porque a vida dele exala a santidade. E um homem submisso ao Espírito, que se deixa transformar pelo Espírito, e a transformação do Espírito, a consequência que gera é santidade. Então ele exala isso, exala a santidade. É bonito de olhar para a vida dele e perceber que aquilo que tantas vezes nós lemos, né, na vida dos santos, das virtudes dos santos, da ousadia dos santos, das obras que os santos realizaram pela graça de Deus, contemplar isso presencialmente no tempo atual na vida do Padre Jonas. Deus é mais forte que minha fraqueza. Deus é mais santo que a minha impureza. Deus é mais justo do que a minha injustiça. Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Deus é mais coragem que os meus medos. Ele é mais transparente que os meus segredos. Deus me completa, Deus me levanta. Se vacila o meu passo, Deus é mais que o meu cansaço. Deus é mais. Claro, eu sou fraco, eu sou frágil, mas o Espírito Santo me move. Ele me move totalmente. Aquilo que eu faço não é por mim, eu sei, é pelo Espírito Santo. A comunidade Canção Nova, eu não tenho outra explicação. Ela foi uma moção do Espírito, foi Ele que moveu. E se nós temos a comunidade Canção Nova, é pelo Espírito Santo, é pelos carismas, é a beleza que Deus fez conosco, me usando, a minha fragilidade, mas me usou. Eu fui o privilegiado e eu tinha que corresponder. Hoje completamos 50 anos da graça do meu batismo no Espírito Santo. Eu agradeço a cada um de vocês por esses 50 anos, por estarem aqui junto comigo e festejarmos juntos. Demos glória a Deus.
os lares do Brasil que quiserem ligar a sua televisão e sintonizar com a TV Canção Nova. Que a TV Canção Nova esteja presente em todo o mundo. Não somente através da internet, não, mas como essas grandes televisões, que ela estivesse presente no mundo inteiro e que ela pudesse ser transmitida em várias línguas. No inglês, no francês, no italiano, no espanhol, né? E até em línguas mais difíceis como no hindu e no hebraico, no árabe, né? É um pedido ousado, mas se Deus me atendeu em tanta coisa, por que não ousar? Né? Vamos ousar. Para mim é muito clara a nossa história nos meios de comunicação, porque vem desde a questão, nós começamos com a rádio, com programas e tudo, mas depois com a Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista, e depois da queima do transmissor da Rádio AM, que nós tivemos o projeto da EMIAS, que de um transmissor, que nós fizemos o projeto que era para substituir o queimado, e eram 4, né? A gente teve as ondas curtas, a tropical e também... Então a gente passou, né, de uma rádio para já um grupo de rádios. E a partir daí, logo em seguida, acho que uns 2 anos depois, se eu não me engano, veio a questão da televisão. Depois, no ano de 89, veio a TV Canção Nova, porque da mesma forma, digamos, né, nós já gravávamos programetes para televisão e locávamos em algumas emissoras, na TVA do Rio de Janeiro, também na chamada TV dos Cavalos, né? Ali programete de 15 minutinhos. Da mesma forma o povo começou, nossa, mas só 15 minutos, só 15 minutos. Às vezes estava lá transmitindo uma missa, mas aí era um horário comercial daquela TV, não nossa. E às vezes no meio da missa cortava porque tinha que entrar o comercial daquela televisão. Então nós começamos a rezar, o Padre Jonas, a comunidade começou a rezar. E foi quando surgiu a oportunidade de ter um sinal no satélite. E aí surgiu a TV Canção Nova, isso no ano de 89. E depois vieram outras geradoras, né? A geradora de Aracaju foi a primeira, para então expandirmos para o Brasil inteiro. Eu vi o dia que subiu a TV Canção Nova, em 1997, no satélite. Todo mundo rezando ali em torno das antenas e nada funcionava, nada ia para frente. Chegou o Monsenhor Jonas Habib, rezando, orando em línguas, colocando os dons do Espírito Santo ali no meio de nós. Tocou muito o coração do técnico que estava ali naquela hora, né, do engenheiro que ia aprovar aquela subida de satélite. Ele aprovou naquele momento, porque sentiu que tinha algo mais, porque era a vontade de Deus. E o Padre Jonas sempre foi muito dócil à vontade de Deus. A nossa missão é essa. E digo mais, tudo que o Senhor nos deu como meios é para isso. Se hoje nós estamos usando essas câmeras simplesmente agora para gravar o que vai acontecer no retiro, mas se nós não apenas temos câmeras, mas tantos outros aparelhos, meu Deus do céu, e as nossas parabólicas estão funcionando, e os satélites estão funcionando, e nós estamos transmitindo para o Brasil inteiro e para o outro lado do oceano. Tudo isso que Deus nos deu, todos esses meios, todos eles foram dados com esta finalidade, naquilo que nós chamamos de evangelizar, e que, em outras palavras, quer dizer levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus. Ele sempre dizia: nós não fazemos televisão, nós evangelizamos pelos meios de comunicação. Então, para mim, isso sempre foi uma palavra de ordem. Lógico, a gente busca tecnologia, a gente busca estar sempre acompanhando, mas acima de tudo, nós temos que estar sempre renovando esse nosso ardor missionário que vem, que é fruto do batismo no Espírito Santo. Eu me lembro uma vez, isso lá em 1997, mais ou menos, quando surgiu lá a geradora de Aracaju, que daí explodiu mesmo para o Brasil inteiro.
eu vi uma pessoa de muita referência, que entendia muito de televisão e de comunicação, pessoa profissional. Eu estava nos bastidores, eu vi essa pessoa falando para o Padre Jonas assim, o Padre Jonas nem sabe disso, falando assim: Padre Jonas, como que o senhor quer continuar com uma televisão dessa, com esses meninos, sem estudo, sem saberem fazer televisão, né? Eu lembro que eu fiquei chocada e fiquei com raiva, fiquei meio brava com aquela pessoa, que nem me conhecia, né? E o Padre Jonas falou assim: eu acredito na força do Espírito Santo nesses jovens. É o Espírito Santo que faz e fará através deles. Então, aquilo me faz refletir até hoje, né? Porque realmente, como Deus fez através de nós antigos, né? Tecnicamente falando, sem nenhuma capacidade, mas nós íamos fazendo e quando víamos pronto, nossa, mas vocês estudaram para isso? Mas aquilo é um dom, né? E passou-se tantos anos, hoje temos tantos novos, né? E muitos profissionais, porque daí a obra foi crescendo, Deus foi enviando profissionais, pessoas estudadas, né? Enfim, eu vejo que hoje o Espírito Santo foi unindo unção e profissionalismo. Profissionalismo e unção. O Padre Jonas sempre foi muito dócil à vontade de Deus. Então a TV Canção Nova é vontade de Deus. A Rádio Canção Nova é vontade de Deus. E o interessante é que esses dias eu fiquei sabendo que mal o Padre Jonas colocou a TV no ar, já mandou fazer uma camiseta dizendo Sistema Canção Nova de Comunicação, e as pessoas, a pessoa que estava ali falou: meu Deus, agora nós temos uma TV, já está falando de um sistema de comunicação. Padre Jonas sempre se deixou levar pelas asas do Espírito Santo, a voos mais altos do que aqueles que nós podemos imaginar, podemos visualizar, mas nós como filhos caminhamos atrás dele e vamos caminhando também nas asas do Espírito. Desde que a televisão nasceu e que a gente teve nosso primeiro carro de transmissão, vamos dizer assim, que era o Link, né? O Monsenhor sempre se dirigiu a ele, né? A tudo aquilo que se falava de comunicação como Sistema Canção Nova de Comunicação. Então a gente pensa, por quê? Ele falou assim: não sei, Deus me inspira nisso. Então, essa questão da docilidade do Monsenhor Jonas ao Espírito, né, a Deus, então vai movendo e levando a gente por caminhos que a gente nem imagina, né? A gente, como eu digo, a gente começou com uma TV pequenininha, né, equipamentos caseiros. Ninguém imaginava estar hoje como a gente está hoje, muito menos um sistema de comunicação que abrange rádio, TV, internet, né? Aí está nos streams da vida, que a gente e sabe Deus onde que vai chegar, mas a gente sempre aberto ao novo, nunca querendo dar o passo maior que a perna, mas acompanhando e sendo dócil àquilo que Deus vai nos direcionando. Foi aí então que eu vi pela primeira vez um salesiano jovem, de batina naquele tempo, né? E que tocava violão, porque era muito comum os salesianos tocarem teclado, órgão, né? Harmônico, porque era o costume da música que acompanhava a liturgia, sobretudo antes do concílio, né? Que a missa era em latim, o gregoriano, então o acompanhamento era derivado do órgão, dos harmônios, né? Mas um que tocasse violão era alguma coisa assim mais popular, mais moderna, mais do jovem, que começava, né, essa onda, né, com os Beatles, aquela coisa toda, ou antes até, né? Então eu vi eu pensava que era padre, né, jovem, no fim era estudante de teologia ainda, Jonas Abib, né, que nos ensaiou um canto, né, com a criançada, que eu lembro até hoje. Não vou cantar para não desafinar, mas um cantozinho muito bacana. E que nos fazia sempre com mensagem, pensar, né? Na minha convivência com o Sr. Jonas,
eu sempre admirei e fui marcado pela experiência que ele nos trazia e transmitia da sua vivência cristã. E desde a nossa formação, muitos jovens, sempre foi muito marcada pela doutrina da presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso nós juntos assimilamos e convivemos. Por isso, acompanhei o Padre Jonas durante toda a sua formação e depois também que ele fundou a Canção Nova, não deixando o salesiano, mas transportando-se para lá. E eu tive a ocasião de acompanhar bem os frutos do trabalho dele, como cresceu aquela obra, a difusão, ultrapassou os limites do país, foi longe, e sempre me marcando aquela visão salesiana do Brasil. Quando ele faz essa experiência do Espírito Santo, né, a gente vê que a graça encontrou um terreno fértil. Né? Tanto que se diz na teologia, né, a graça supõe a natureza. Né? Então, como eu disse, o Espírito Santo encontrou um terreno muito fértil no coração do Padre Jonas, que despertou assim para todo um potencial que ele tinha e estava usando. Mas eu me recordo que ele sempre foi marcado pela vivência do Espírito Santo. Ele transmitia aquilo, a gente percebia que era uma pessoa diferente das outras. No começo eu me lembro que alguns colegas riam dele, achavam que era meio santão, entre aspas. Mas depois ele foi mostrando como ele fazia aquilo com tanta sinceridade, que aquilo deixou de ser objeto de brincadeira. Começaram a admirá-lo. Mesmo aqueles que não gostavam muito dele, que é natural num grupo de pessoas, perceberam que havia um conteúdo muito forte naquilo que ele transmitia na sua obra social, na obra evangelizadora. Eu posso dizer que é um orgulho para mim, né? De saber que o Monsenhor, com tudo o que ele fez, né, chegar o momento em que ele pede ao nosso reitor Mor, né, que todo esse mundo da Canção Nova se torne família salesiana. Monsenhor Jonas dá uma aula de humildade, né? Ele sai dos salesianos, no sentido assim, né, geográfico, mas não sai da vida salesiana. E reconhecer-se família salesiana é como que assinar isso, né? Eu sou de Dom Bosco e para sempre serei. E quando eu estou na Canção Nova, quando eu sou com muitos de vocês, a gente experimenta isso o tempo todo, né? Hoje, Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco são ícones da família da Canção Nova, né? Então agora a gente está em casa. Aquela ousadia que teve Padre João Bosco, quando chamou 4 jovens no quarto dele e propôs a congregação salesiana, olha onde chegamos. Monsenhor sai de podemos dizer assim, de uma família que já estava toda certinha, estruturada, e começa do nada um grande projeto com algumas pessoas. E aí está a Canção Nova. É impossível não ver aí a mão de Deus, é impossível não ver a ação do Espírito Santo e, sobretudo, perceber, né, que esse filho de Dom Bosco continua plantando o sonho de Dom Bosco na vida de tantas pessoas. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Padre Jonas, na época dele, foi muito ousado, né? A gente sabe na história contada pelo diácono Nelsinho e tantos outros mais antigos do que eu, que na época que o Padre Jonas começou a cantar, não tinha muitos cantores católicos, especialmente sacerdotes. Tinha o Padre Zezinho e depois surgiu o Monsenhor Jonas. E ele colocou muitos elementos na música, instrumentos que na época não se usava, tipo guitarra, bateria, cantar aqueles rockão antigo, mas eram rocks, não é? E todo um estilo para a juventude, porque o Padre Jonas é um homem apaixonado pela juventude. E o ministério dele se voltou para isso, para evangelizar os jovens e os pobres, né? Então ele se empenhou muito nisso, até porque o coração do Padre Jonas é jovem. Eu tive a minha primeira experiência de estar com ele, foi numa noite de louvor aqui na minha cidade, em Pindamonhangaba. Tudo mudou, tudo criou vida nova, tudo criou sonhos novos, e aquele jovem de 18 anos de idade começava a dar os primeiros passos em direção a Deus de uma forma muito concreta. Alguém chama
Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Eu vejo assim que o meu ministério hoje é melhor por causa do Padre. Eu continuo pecador, continuo aquele que luta, mas eu vejo assim que através do exemplo dele, das coisas que eu aprendi, eu percebo que o Senhor continua realizando, tendo um propósito na vida da gente. O Padre Jonas, ele sempre nos lançou. Mesmo quando a gente dizia, Padre, mas eu não sou capaz, olha, coitado de mim, eu não sou capaz de fazer isso. Ele dizia, sim, você é capaz, porque o Espírito Santo habita em seu coração. Vai, anuncia. Nós somos a geração do Monsenhor Jonas Abib. Nós somos a geração que não só canta, né? Ele nos ensinou muito que a nossa missão não é apenas ter uma bela voz, fazer belos arranjos, emitir muitas notas, né? Mas, sobretudo, ser realmente útil nas mãos de Deus através desse chamado que Ele nos fez. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança neste mundo que há de vir. Eu não me canso de cantar. Mas antes de nós, não tinham muitos cantores católicos, não tinha muita música católica. E o Monsenhor trouxe essa espiritualidade renovada para cima, alegre, feliz, disposta mesmo a ser útil nas mãos de Deus. E ele trouxe isso para a música católica. E aí, outra vez, nós temos esse privilégio de sermos os primeiros a ter esse contato com essa canção nova, né, que ele trazia já, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, a música que mexia com a nossa alma, mexia com o nosso coração. Eu sou de uma época em que se a gente precisasse de música litúrgica, a gente era muito bem servido de música litúrgica. Se nós precisássemos de uma música para uma oração, era muito difícil, a gente tinha que ir para outras denominações. E quando chegaram as canções do Padre Jonas, o Vem Louvar, meu Deus, aquilo ali, ó, até agora arrepiei, porque eu lembro, aquilo era muito vivo para a gente, a necessidade que a gente tinha. Nós amávamos a igreja, nós queríamos que as músicas católicas brotassem assim, né, da graça de Deus, para que muito mais pessoas tivessem aquela fonte da onde beber, da onde se alimentar. Eu só posso louvar por estes 50 anos de batismo no Espírito Santo e agradecer a Deus pela graça de ter conhecido esse grande profeta, esse sacerdote, meu pai fundador, né? A alegria de poder viver esta missão, sabendo que teve o dedo dele também. Eu jamais esquecerei o que é meu. Como rezamos, choramos, nos encantamos com essa canção. Louvado seja Deus. Sou grato a você por ter permitido a gente, durante tantos anos, gozar, saborear dessa sua vida no Espírito, que sempre foi transparente para todos nós. Obrigado pela liberdade no Espírito que você tem e que você comunicou para todos nós. Deus abençoe a Canção Nova e, sobretudo, lhe dê a recompensa de um sim tão generoso, a exemplo de Nossa Senhora. 50 anos de perseverança. Parabéns, Monsenhor Jonas. O Senhor é um orgulho, o Senhor é uma referência de fé. Obrigado por ser esse grande homem, esse grande profeta de Deus. Deus seja louvado
pela vida do Senhor, por todo o trabalho que o Senhor fez e por essa presença maravilhosa que o Senhor é hoje e sempre foi. Nós amamos demais o Senhor é referência para nós aqui na terra. O Senhor é um espelho que a gente enxerga a Deus. Que Deus os abençoe por esse fruto tão fecundo do batismo no Espírito Santo na vida do Senhor. E que o Espírito Santo continue realizando na sua vida o que Ele sempre realizou por causa da abertura do seu coração. O Senhor é como um pai espiritual, é meu pai espiritual. Que Deus o abençoe. Muita saúde. Eu não tenho como deixar de ser agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor me proporcionou na vida, com seu exemplo, com seu testemunho de fé. Eu tenho consciência absoluta que eu não chegaria aonde estou hoje, junto da nossa família Betânia, sem o seu testemunho e sem o seu batismo. A minha gratidão, o meu amor, minhas orações, para que o Senhor continue por muito tempo levando a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, para a vinda gloriosa de nosso Senhor. Muito obrigada porque o Senhor existe. Muito obrigada porque nós trazemos muito daquilo que o Senhor plantou em nós. Eu só sei que eu tenho muita gratidão pela sua vida, viu, meu querido? Que esse jubileu possa fazer milhares e milhares de mais frutos ainda do que aqueles que a gente conhece. A sua face, Padre Jonas, brilha para nós como a face de Moisés depois de ter encontrado a sarça ardente. O Senhor nos revela Jesus. Parabéns, Jonas. Deus abençoe muito você por esses 50 anos de batismo no Espírito Santo. Isso foi muito bom para mim também, para minha família, para mim e para os meus filhos. Agradecer o Jonas, né? Essa docilidade que ele tem. Eu agradeço a Deus. Hoje sou um diácono da igreja, já há 20 anos. Eu sou fruto do seu ministério. Eu sou fruto do seu batismo no Espírito Santo. Então a gente celebra esse jubileu já naquela expectativa. O que mais Deus ainda pode fazer através desse homem tão cheio do Espírito Santo? Quero agradecer ao Senhor por esse exemplo, essa dedicação que o Senhor tem na sua vida de oração e também na condução de todo esse povo por causa do batismo no Espírito Santo. Eu só tenho a lhe agradecer. Aquilo que eu sou é fruto do batismo no Espírito Santo que o Senhor recebeu. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor fez por mim, pelas nossas conversas, pelas nossas partilhas, pelas nossas experiências juntos. O Senhor é referência para mim, o Senhor é meu pai espiritual. Eu me lembro um dia quando o Senhor me disse assim, porque eu disse, eu quero ser como o Senhor quando eu crescer. O Senhor disse assim para mim, não, você precisa ser melhor que eu. Tô tentando, viu, Padre Jonas, mas difícil. A sua vida impulsiona, a sua vida provoca, a sua vida não nos deixa ficar acomodados, porque ao olhar para o Senhor, eu também quero ser um homem do Espírito. Eu deixo aqui a minha mensagem ao Padre Jonas, a minha gratidão. Gratidão, 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 gratidão. A minha vida é em gratidão, porque um dia ele me acolheu, eu era jovem, muito jovem, estava em depressão, estava muito triste, estava como que perdida na vida, sem rumo. E eu encontrei Cristo ali naquele encontro, através do seu acolhimento. Padre Jonas, muito obrigada. E se hoje eu estou aqui, graças ao sim que o Senhor deu, lá atrás ainda, nos seus 12 anos, quando o Senhor foi para Lavrinhas, menino ainda deixou seus pais e culminou com o batismo no Espírito Santo nos anos 70, 71. Padre Jonas, se o Senhor é Mister Pentecostes, eu quero e busco e peço a Deus que eu seja Miss Pentecostes, cheia do Espírito Santo. Eu quero ser assim, Padre Jonas. Eu quero ser discípula do Senhor, porque o Senhor é todo de Deus. Eu quero ser
toda de Deus. Eu quero ser toda de Cristo. O Senhor é todo do povo, feito tudo para todos. Eu quero ser toda para o povo. Eu quero ser tudo para todos. Deus lhe pague, Padre Jonas. Eu te amo, sua bênção. Eu garanto que nesse momento tem milhares de pessoas gritando: Padre Jonas, nós te amamos!